Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Olha, hoje a gente vai falar de política. Nessa terça, 21 de setembro, vamos falar aqui sobre a política, mais notadamente aquela que diz respeito ao município de Cuiabá. Está a postos conosco aqui essa vereadora, que está sorridente aí no vídeo, ó. Michele Alencar, do Democratas. Hoje ela veio de azul, da outra vez ela veio de rosa. Mentira. Hoje eu vim em azul em homenagem ao programa. Ah, obrigado. Da outra vez eu não sei se veio de rosa, estou só imaginando que ela veio de rosa. Mas enfim, a Michele Alencar, que está aqui, vai falar conosco sobre sua performance parlamentar, os bastidores da Câmara. Aliás, aquilo que tem sido mais discutido, tem CPI, essa questão da vacina, enfim. E a sua pergunta também, via WhatsApp, a partir deste instante, 99932-2529, à sua disposição. Interaja conosco. Quem manda no Opinião é você, telespectador. 99932-2529, vai aparecer aí no rodapé. Aí apareceu o WhatsApp aqui do Opinião, não é? O Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre, aqui a postos, como sempre. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Lembrando sempre para o Ministério Público que nós já entramos na terceira semana daquele sobrevoo do helicóptero. Lembra, Ministério Público? Estou esperando a resposta. E quando ele fala que está esperando, ele está esperando mesmo. Por favor, atenda, Ministério Público, porque eu não vou aguentar mais esse homem falar todo dia aqui esse negócio. E ele está cobrando, e cobrando com razão, né? Porque tem que ter uma explicação. Ô, Lorenberg, não me leve a mal, não. Mas se não fosse uma manifestação pró-Bolsonaro, você estaria aqui cobrando também do mesmo jeito? Da mesma forma, porque vem dinheiro público gasto naquele sobrevoo e sem justificativa, o que é pior. Ok, sem justificativa até agora, vai que tem alguma explicação aí. Exato, por isso que nós estamos esperando a resposta, se o Ministério Público traz uma investigação a contento, porque nós temos duas versões que coincidem, a versão da Secretaria de Segurança Pública e a versão da escola. Mas nenhuma das versões são verdades. E nós temos um fato. Esse fato precisa ser apurado. Não são verdades até que se prove, não é? Até que se traga aqui às claras aquilo que realmente aconteceu lá naquele sobrevoo. A razão, causa, circunstância, enfim. A Michele está aqui, eu quero agradecer a você que já está acompanhando conosco pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Michele Alencar, muito bom recebê-la de novo aqui, viu? E vamos que vamos, tem muita coisa para a gente abordar aqui, tem propostas, proposituras, projetos seus, tem também alguns assuntos mais polêmicos também, CPI, essas coisas todas. Muito bom recebê-la aqui. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg, a todos que nos acompanham. É sempre muito bom estar aqui na companhia dos senhores, que é um programa que, inclusive, eu faço questão de acompanhar. Foi um dos primeiros programas que, quando eleita, foi assim, eu estava tendo uma dificuldade, inclusive, de agenda. Eu lembro muito bem que depois eu tive que me retratar com o Paulo, pedir desculpas, ele pediu para eu vir e eu não consegui, mas aí quando eu vim eu fiquei tão feliz, assim, fui muito bem recepcionada. A interatividade do pessoal é muito bacana, então estou muito feliz de estar de volta, Paulo. Eu vou começar perguntando de saúde pública, vereadora. É provável que a senhora saiba, a senhora não, você, eu vou falar de você porque, né, enfim, é claro que você não vai achar ruim também, né? Não achou da outra vez, não vai ser agora que vai achar. Saúde pública é o seguinte, rapaz, está faltando insulina em postos, nos bairros, a reclamação chegam reclamações sempre aqui à Opinião. O próprio prefeito, o Emanuel, esteve aqui, admitiu essa deficiência aí quanto a alguns medicamentos. Só que assim, não adianta só admitir, tem que providenciar, né? Você tem alguma novidade? Por favor, traga alguma novidade aí, alguma luz sobre esse tema aí, porque tem gente padecendo demais. E quando eu falo de insulina, é um dos componentes que está faltando aí. Tem outros tantos aí, até mais importantes, antibióticos, enfim. Eu queria que você dissesse aí como é que está o acompanhamento em termos de fiscalização, já que um dos trabalhos do vereador é fiscalizar. Inclusive, quando você citou aí a insulina, a gente sabe e recebemos
denúncias assim de todos os cantos da cidade, dos polos da cidade. Não é hoje somente a insulina é um dos componentes e a gente tem medicações básicas como para pressão, né? E só quem sofre de pressão alta sabe como é necessário, às vezes, um comprimidinho tão pequenininho daquele que faz a diferença, e as pessoas que dependem desse medicamento, que é por direito dela, que seja garantido na unidade de saúde e não está sendo, isso está gerando aí uma grande revolta. Por quê? Antibiótico, remédio para pressão, remédio para quem é diabético, todos esses medicamentos, eles já têm um tempo que estão em falta. E nós temos cobrado diariamente, temos cobrado, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, que passou aí, né, por tantas mudanças na gestão, mas até agora não tivemos resposta. Enquanto isso, quem perece sempre é a população. E aí, que bom que eles nos procuram, né? Eu sinto que é um voto de confiança, porque nós que somos principalmente da oposição, que vamos numa cobrança mais ativa, é muito triste ver como a nossa saúde e a nossa educação vem sendo tratada no município de Cuiabá. Pois é, mas uma resposta mesmo não tem até agora. Não. O próprio prefeito não teve a resposta aqui. Eu acho uma pena. Eu convidei para vir aqui a Suelen Danielen, que é a secretária interina de saúde, né? Mas aí ela topou, só que aí lá em cima o pessoal não quis muito permitir que ela viesse, porque há uma portaria. É porque está muito fragilizada. Se ela vir aqui, realmente todo mundo está esperando. Eu gostaria de ouvir uma resposta do prefeito sobre isso, porque nós estamos esperando alguma atitude um pouco mais efetiva na saúde. Nós temos as unidades de saúde perecendo na estrutura física, na estrutura da gestão, na estrutura do atendimento, na estrutura dos medicamentos. Então a gente vê problemas em cadeias e a gente não vê resolução em nenhuma dessas partes, entende? Então a gente aguarda a resposta. Olha só, quando aparecer aí, quando determinarem, decidirem, e principalmente quando chegar o medicamento aí, avisa nós aqui para a gente fazer uma festa. Mentira, não é festa. Vamos agradecer aqui. Nada mais é do que a obrigação, evidentemente, do poder público, mas vamos registrar aqui que, não só a insulina, como outros componentes, outros medicamentos estão já à disposição da população de Cuiabá, que está padecendo, está reclamando, e a gente está aqui reverberando essa indignação aí de parte dos nossos telespectadores e também dos usuários como um todo aqui, os cuiabanos da nossa capital. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra, eu particularmente, a alegria, porque dos programas anteriores eu aprendi. E hoje, provavelmente, eu tenho a certeza disso, que vou aprender muito aqui também. E o amigo telespectador já está ganhando, e ganhando muito. Vereador, eu tenho alguns temas que eu gostaria muito de ouvi-la. A primeira é exatamente sobre o artigo 11 da Lei Orgânica do Município, em especial o item 13 e o item 14, que, aliás, o item 14 já começou a trazer ele a aflorar, né? E um outro tema sobre a violência contra a mulher, que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E um outro tema é exatamente sobre um termo de cooperadores de Cuiabá, hoje. Eu gostaria muito de ouvir a senhora a respeito. Mas vou começar e vou pegar carona na pergunta do Paulo, exatamente para falar a respeito da fiscalização. Para que o amigo telespectador possa entender, o artigo 11, item 14, da Lei Orgânica do Município trata exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte, entre aspas, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta, na verdade não é uma pergunta. Na verdade eu gostaria de saber da senhora qual é a avaliação que a senhora faz sobre o caráter de fiscalização da Câmara de Vereadores. E eu vou provocar um pouco mais, porque eu estou diante de uma jornalista de primeira ordem, que sabe muito bem disso. Eu vou provocar a senhora com muito mais profundidade. A meu juízo, vereadora, esse é um item que sempre esteve no meu foco, e toda vez que eu estudo esse item, eu fico ainda mais decepcionado. Porque o Congresso Nacional é um zero à esquerda
na fiscalização. O artigo 49, o inciso 10, não é respeitado nem pelo Senado e nem pela Câmara de Vereadores nesta legislatura. A Assembleia Legislativa aqui, sobretudo os artigos 27 e 71, também não são respeitados pela Assembleia Legislativa. Eu passo a semana toda para dizer os itens e erros cometidos pela Assembleia Legislativa que não fiscaliza o governo do Estado e nem o governador. Com relação à Câmara, nós estamos numa legislatura começando. Por isso que eu estou cobrando da senhora esta avaliação. A legislatura passada foi um fracasso total em termos de fiscalização. Fiscalização não é gravar um vídeo e fazer barulho. Fazer barulho é uma coisa, fiscalizar é outra coisa muito diferente. E aí, vereadora, me permita, qual é a avaliação que a senhora faz, qual é o balanço que a senhora faz, no sentido desse item 14, artigo 11 da Lei Orgânica do Município, o balanço da Câmara de Vereadores? Olha, Lorenberg, o balanço hoje, a gente tem essa legislatura no mês de fevereiro, porque mês de janeiro foi o recesso parlamentar, então nós temos aí alguns meses e muitos problemas na nossa cidade. Muitos problemas. E quando eu citei aqui, que eu me sinto hoje até como uma forma de feedback, o que a população nos procura, porque eu sinto como uma forma de confiança, de pedido de socorro. Você geralmente pede socorro, ou liga para um amigo ou para alguém quando você está com um problema, geralmente para a pessoa que você acha que vai te ajudar, né? Então, quando eles nos procuram, é nessa intenção, e eu percebo que eu estou procurando quem eu acredito que possa me ajudar. Por quê? Quem está fiscalizando de fato, quem realmente vai com um embasamento técnico, não para expor servidores, não para simplesmente fazer julgamentos, mas para tentar, de alguma forma, contribuir para que problemas graves, eles tenham encaminhamentos para sua resolução. Quando nós fazemos esse trabalho com responsabilidade, a população percebe. Agora, o que nós sentimos muita dificuldade quando a gente faz esse trabalho responsável, e eu tenho procurado fazer esse trabalho responsável, de identificar, temos diversos problemas. Quais são esses problemas? Olha, são esses, estão identificados, eles precisam desse encaminhamento e nós vamos acompanhar. Não é hoje que eu fui lá, nós vamos dar um acompanhamento. A gente sempre cita muito a saúde, a gente cita as obras da educação, mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, que é algo que parece que é tão irrelevante, uma praça. Uma praça do Pedregal, por exemplo, que eu estou acompanhando. Nós fomos lá, nós cobramos uma vez, eu passo toda semana para ver como que está o andamento, eu vou no secretário e tal. A última vez que eu cobrei na sessão, porque essa é uma obra que já tem mais de 3 anos, era para ser entregue nos 300 anos de Cuiabá, naquele pacote de obras que foi lançado pelo município. E quando a gente faz esses apontamentos, e olha, o prazo é esse, e somos realmente esses fiscalizadores do prazo, fiscalizadores da obra, se ela realmente está sendo feita conforme o contrato dispôs, em valores investidos ali, de alguma maneira a gente tem um acompanhamento. Essa, por exemplo, eu citei porque é bem recente, eu fui, falei com o secretário, fiz um vídeo, lembrei ele do prazo que tinha saído da boca dele, que ele tinha dado, falei no plenário e fui lá. E aí não tinha ninguém há 3 semanas na praça. No dia seguinte estava a equipe da prefeitura toda retomando a obra. Mais do que, na minha concepção, mais do que cobrar é você acompanhar para que aquilo não permaneça insistentemente da mesma maneira. Então, por exemplo, nós tivemos aquela denúncia gravíssima que foi encontrada mediante uma fiscalização daquela tonelada de medicamentos vencidos. Aquilo lá, obviamente, foi um impacto muito grande. Nós iríamos propor uma CPI, aí o prefeito foi mais rápido, articulou a base, eles propuseram a CPI, mas ok, então está tendo um acompanhamento. Quem que está geralmente na CPI, nas oitivas? Geralmente são os mesmos. Geralmente são aqueles que estão preocupados com o andamento e do que vai acontecer com todos os responsáveis para que isso não fique ao léu. Então, são sempre os mesmos vereadores que estão dispostos a encarar essa missão, que não é fácil, porque geralmente a CPI vai até tarde, você tem que buscar informações, você tem que estar atento a todos os contratos, a quantidade de medicamentos, quais eram. Então, esse acompanhamento, ele demanda uma energia maior, não é só você ir lá visitar,
é você fiscalizar, é você acompanhar, por exemplo, tem a Policlínica do Planalto. Quantas denúncias nós temos recebido da Policlínica do Planalto? Na verdade, todas, né? Mas eu fui ali do lado da Policlínica, uma estrutura que era para ser o Ser Planalto. Mais de R$1 milhão aplicados em apenas paredes levantadas. Além das paredes levantadas, eu tenho ali do lado um lixão, do lado de uma policlínica, onde as pessoas vão buscar atendimento de saúde e precisam de um ambiente minimamente, né, com sanitário básico. E ali a gente tem um lixão que pode ter rato, barato, escorpião, enfim. O que a gente faz com essa situação? A gente vai, fui lá, gravei um vídeo e tá bom? Não, a gente tem que acompanhar. E a gente tá ali, olha, enquanto alguma coisa não for feita, a gente vai dizer, estamos de olho, estamos aqui, a gente, sabe aquele velho ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu fui, até esses dias, comentaram, né? A gente não aguenta mais a vereadora Michele Alencar, olha o tanto de requerimento aqui dela. Porque eu mando requerimento mesmo, porque eu quero informação. Então, que eles reclamem, porque a vereadora vai ter um monte de requerimento. Porque o requerimento é a forma legislativa que eu tenho de obter as informações. Então, assim, sou uma das vereadoras que tem o maior número de indicações, tenho mais de 3 mil até agora. Tenho muitos requerimentos, as informações que a gente recebe por meio dos requerimentos é extremamente vazia. Eu estava dando uma olhada esses dias, a minha mesa estava dessa pilha, assim, de tanto de devolutiva, porque eles demoram. Sem resposta? E a resposta? Não, então, demoram demais. E quando mandam, são respostas vazias, que não vão atender. Que não atendem. Né? Então, assim, fazendo esse balanço todo, a fiscalização, ela sempre é dada de forma mais incisiva e completa por vereadores da oposição. Você sente diferença? Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas antes eu queria esgotar esse assunto. A gente pode até retomá-lo no bloco posterior. Por não ser da situação, diferença de tratamento aí nas respostas, os 25 vereadores deveriam receber o mesmo tratamento, né? Tem. Deveria ter, mas tem essa diferença ali? Tem. Porque eu vejo muitos vereadores aí comemorando, gravando vídeo, inclusive, o prefeito atendeu, o secretário atendeu. Aí me vem aqui a Michele com 3 mil requerimentos, indicações e tal, e que não recebe a contento as respostas. Não, na verdade, é muito triste quando a gente percebe que um vereador, ele não é tratado pelo assunto, ele é tratado por quem assina. Quem assinou o vereador? Não, esse daqui então não. Esse daqui, vamos lá, dar encaminhamento. Assim, eu tenho muita dificuldade quando eu olho para a quantidade de requerimentos que eu tenho, a quantidade de indicações que eu faço, que eu tenho equipe rodando o bairro o dia inteiro. E aí eles me trazem, eu visito alguns bairros mesmo para entender a situação e a gente faz indicação mesmo, que é quando a população se sente representada, o meu problema está sendo levado. Só que, assim, 10% é atendida. E eu ainda comemoro esses 10%, porque para a oposição ainda é muito. Ainda é muito. Então, ainda estamos aí um pouco no lucro. Eu acho que até por um respeito que a gente tem de condução, olha, eu sou da oposição, mas eu estou indo lá, eu estou visitando, fazendo as pontes, mas mesmo assim poderia ser um retorno muito melhor. 10% de 3.300. Olha só, mas aí é o seguinte, não é? Vai ter que ser assim sempre, quer dizer, vai ter que encher lá, vai ter que superlotar lá as secretarias com requerimentos e pedidos e indicações para ter 10% atendido. E olha lá, eu falei 10% jogando muito, né? Mas não é. Por exemplo, uma iluminação de uma praça que a gente está esperando já tem uns 4, 5 meses e é o único espaço de lazer do bairro, lá do Parque Atalaia. Conheço lá. E ali a gente até fez, inclusive eu fiz um mutirão com o meu gabinete todo, com a comunidade, pintamos a quadra, mas não tem iluminação. E a hora que o pessoal vai ali, as mães chegam do trabalho, as crianças vão brincar, as mulheres vão jogar, tem um time de futebol feminino lá e não tem a iluminação. Isso eu já pedi reiteradas vezes. Meu caro Vanderluz, por favor, Limpurbe agora, né? O Estupa também, pode dar uma força aí, vice-prefeito. O Atalaia é um importante bairro, aliás, como todos os bairros, não é?
O Opinião vai dar um tempinho para o intervalo comercial. Eu quero antes, porém, chamar sua atenção pelo seguinte. Você pode mandar sua pergunta aqui, sugestão, elogio, crítica à nossa entrevistada aqui, a Michele Alencar, vereadora por Cuiabá. Você também pode participar conosco, manda só um WhatsAppzinho aí com o seu nome para você concorrer daqui a pouco a um ingresso para o circo. Nós aqui da TV Pantanal, em parceria com o Circo Kroner, iremos sortear ao longo dessa semana aqui no programa Opinião ingressos aí para os espetáculos do Circo Kroner. Para participar é bem fácil, só mandar aí a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é esse que você vê na tela aí, 99932-2529, com seu nome e também bairro, dizendo: eu quero ganhar o ingresso para o Circo Kroner. Sorteio na abertura do terceiro bloco, daqui a pouco, por volta das 8h30 da noite, 8h10, né? 8h30 encerra o programa, 8h10 por aí, a gente faz o sorteio aqui desse ingresso para o Kroner. Beleza? Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião, hoje entrevistando a Michele Alencar, do Democratas. Há quem diga aí nos bastidores que a Michele está ávida para sair candidata a deputada estadual. Nós vamos conversar com ela daqui a pouco sobre esse assunto também aí, viu? O Democratas, inclusive, que está aí falando, não, nós vamos ter aí a Michele como candidata. Bora ver se isso realmente parte da vontade pessoal dela. O Gazeta Digital, rapaz, www.gazetadigital.com.br, traz informações importantes agora, nesse momento, como, por exemplo, os números da pandemia. Confira com a gente aqui alguns números. Uma jovem de 24 anos e mais 5 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. E apontam aí dados do boletim epidemiológico divulgados, esses dados divulgados pela SES, Secretaria de Estado de Saúde. Conforme a atualização da pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 532.502 contágios, dos quais 514.179 casos. As pessoas infectadas se recuperaram do vírus, contudo, outras 13.732 vítimas não resistiram às complicações da Covid-19. Além disso, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, destinadas a pacientes com Covid-19, apresentou aí uma queda, não é? É isso mesmo, Lorenberg? Variante de 41,39% para 38,87%. Uma queda pequena, mas já é significativa, viu? Essa queda que aconteceu aí. Paralelamente, o índice de uso de leitos de enfermarias se manteve estável em 14%. Você acessa aí, www.gazetadigital.com.br e se informa com mais dados sobre a pandemia. Esses números aí estão caindo, mas de forma muito lenta. A gente fica angustiado aqui, mas estão caindo, né? A gente torce mesmo para que em breve não tenhamos mais essa lamúria, não é? E essa coisa de ficar falando coisas negativas, mortes, enfim, tudo mais aqui no nosso noticiário. O programa Opinião está entrevistando aqui a Michele. Eu quero antes aqui, produção, de falar de seguir aqui com a Michele, vou até pedir a opinião dela a respeito do assunto, só que eu quero aqui destacar o seguinte: o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, ele disse hoje que só passando por cima dele que os empresários que vencerem a licitação vão conseguir implantar o BRT na capital de Mato Grosso. O chefe do executivo, o MD Bissa, subiu a temperatura da briga com o governador Mauro Mendes, do Democratas, e mandou o recado aí, curto e grosso, para os empresários que pretendem disputar a licitação do novo modal escolhido pelo Estado. A fala foi feita na manhã de hoje, terça, após o evento lá em comemoração ao Dia da Árvore em frente ao Palácio Alencastro. Tem um vídeo sobre isso aí, acompanhe.
E eu já falei para vocês, goela abaixo não vai. Até um recado para as empresas que devem estar sendo convocadas aí para a licitação, goela abaixo não vai. A maioria do povo cuiabano não quer o BRT. Vocês não serão bem-vindos se continuarem com a forçação de barra de implantar o BRT goela abaixo do povo cuiabano. Então, o empresário que cuida do seu patrimônio, que zela pelo que é seu, não vai querer entrar numa guerra com o prefeito da capital ou com a maioria da população cuiabana. Então, busquem a paz, respeitem o povo cuiabano, respeitem a autoridade do prefeito da capital, dialoguem, respeitem 1 bilhão e 100 milhões de reais já foi investido pelo VLT para tomar uma decisão em comum acordo com o prefeito da capital e, creio, com o prefeito da Várzea Grande. Goela abaixo, senhores empresários, os senhores vão sofrer em Cuiabá para poder implantar esse BRT goela abaixo do povo cuiabano. Vai ter que passar por cima de mim. Para bom entendedor, né? Explícito mais do que isso aí não exige, em tom de ameaça, inclusive, né? O Lorenberg, eu vou pegar aqui uma pincelada sua e depois eu vou pedir para a nossa digníssima convidada falar também sobre o assunto, até como parlamentar, não é? Você acha que não tem muito mais política do que propriamente razão o digníssimo prefeito? Ou você acha que ele está certo? Vamos devagar. A fala do prefeito não foi de alguém que é prefeito da capital. Porque o começo, a primeira parte da fala, a segunda parte não, ele tentou corrigir o erro cometido na primeira parte. Na primeira parte não é a fala do prefeito, não é a fala do governador, não é a fala do presidente da República. Porque, ao contrário, ele governa Cuiabá por inteiro, não pela metade, não aos pedaços, mas por inteiro. Então ele deveria ser um pouco mais polido, um pouco mais cordial, para dizer aquilo que ele tinha vontade de dizer. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, ele tem razão, sim, que o VLT é infinitamente melhor do que o BRT. Eu já ouvi membros do governo do Estado, eu já ouvi especialistas, muitas e muitas vezes, e todas as pessoas que são a favor da troca do VLT pelo BRT não conseguiram me convencer e nem persuadir que a troca do modal trará benefício, porque não trará. Vai trazer um estrangulamento geral no trânsito cuiabano, e isso não são palavras minhas, são palavras de engenheiros, são palavras de pessoas especialistas no trânsito. Aliás, tem engenheiros do CREA, aqui em Mato Grosso, que já disse com todas as letras, o BRT vai estrangular o trânsito cuiabano. Ok, essa é a opinião de Lorenberg Alves, né? Eu estou aqui, vou dar opinião também, né? Não é porque eu estou aqui apresentando que eu não vou dar meus pitacos também. Eu acho que também não existe nada. Aliás, assim como há os engenheiros que dizem que o BRT vai estrangular, há quem diga também que o VLT não trará a solução que o Lorenberg está falando aqui agora, não é que será melhor, né? Quando o Lorenberg, nosso professor aqui, diz assim que tem certeza que será melhor, eu também tenho uma avaliação, assim, não é que eu tenha certeza que o BRT será melhor, não é? Mas eu não tenho essa clareza hoje de qual seria o melhor, não é? Eu vejo legitimidade no governo de fazê-lo porque ele consultou a Assembleia deu o carimbo lá, né? Aprovou a mudança, é legítima. E agora, o governador, antes até de lançar, não é, o próprio BRT, o que ele fez? Ele fez uma explanação. Eu, por acaso, estive naquele dia lá. A explanação do Mauro Mendes, Lorenberg Alves, me convenceu, porque o custo-benefício, em vários, inclusive da questão ambiental, para mim foi assim uma coisa. Agora, não tem nenhum fundamento na explicação do governo do Estado e nem do governador. O Lorenberg está falando que não tem nenhum fundamento, né? Aí já tem engenheiros, e da UFMT, inclusive, né? Pessoas que falando que tem, quer dizer, é uma coisa que eu queria para saber mesmo qual que é a verdade, só ouvindo mesmo Michele Alencar. Isso, é jornalista e é vereadora. Que isso, não me joga essa responsabilidade. Aqui estamos dando as opiniões e a maneira de enxergar essa grande discussão que vai impactar, claro, nossa cidade, né, Cuiabá e Várzea Grande.
Então aqui eu tenho duas opiniões distintas, do professor Lorenberg, do Paulo, e eu tenho a minha, mas é apenas uma opinião, porque como o Paulo mesmo disse, a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a obra estiver concluída. E hoje, professor Lorenberg, a gente não tem nada concluído. Então, a minha opinião é, quando ouvi as explicações, não só do governador Mauro Mendes, mas principalmente do Rafael Dettoni, que fez todo esse trabalho, né, de levantamento e tal, e a gente retoma todo o histórico de como foi dado todo o processo do VLT, hoje eu defendo sim a troca do modal, porque mais do que a troca, eu sonho em ver uma obra concluída. Eu estou aí há anos vendo os trilhos dessa obra, cortando a nossa cidade, e para mim, eu quando olho aqueles trilhos, vejo os trilhos da corrupção. Então, quando eu encaro aquela corrupção escancarada, cortando a nossa cidade, cortando Várzea Grande, ali na entrada de quem chega de todos os lugares, ali no aeroporto, eu me envergonho. Então, mais do que isso, se a gente teve aí, ano após ano, uma gestão que não encarou de forma corajosa essa mudança ou essa continuidade dessa obra que seja, se hoje a gente tem um governador que esteja disposto a encarar esse desafio e entenda que para encarar esse desafio, neste momento, diante das possibilidades, o melhor seja o BRT, eu estou apoiando isso. Vereadora, me permita fazer 3 perguntinhas, mas muito rapidamente a respeito desse tema, até porque eu estou diante de uma jornalista e também vereadora. É uma pergunta só, não é afirmação não. Tá. Imaginemos que o prefeito eleito em 2020 não fosse o Emanuel Pinheiro, fosse uma outra pessoa. A senhora acha que o governador do estado iria tomar a decisão logo depois da vitória eleitoral do Emanuel Pinheiro, mudando o modal, uma vez que durante toda a campanha dele ele defendeu o VLT? Tem vídeos, inclusive, em programas de sites e de televisão, que o Mauro Mendes fala com todas as letras: não podemos jogar mais de R$1 bilhão na lata do lixo. A senhora acha, é a minha pergunta mesmo, não é afirmação, a senhora acha que se uma outra pessoa fosse eleita prefeita de Cuiabá, o governador Mauro Mendes teria mudado o modal? E uma segunda pergunta, vereadora. O BRT, a senhora conhece o BRT, já andou em BRT, já andou em VLT. Para a senhora, qual seria o mais moderno desses 2 modais? Não estou falando para Curitiba, que as ruas lá e as avenidas são muito largas. Aqui em Cuiabá, não. Principalmente os centros são estreitos. Por isso que os engenheiros falam que vai estrangular o trânsito cuiabano. Ok. Terceira questão, vereadora. A senhora poderia me dizer um ponto da defesa do governador para a mudança do VLT que é fundamental, que sustenta a tese, uma vez que todas as pessoas que compõem o governo atual defenderam o VLT no passado? Nossa senhora, 3 perguntas. 3 perguntas e 5 você... minutos, não, hein? Acabar o programa. Só vou falar de BRT e VLT aqui. Tenho 2 minutos e meio para a senhora responder as perguntas de Lorenberg e Alves. Não consegui responder nesse bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Não dá para... Dá ou não dá, Caroline, para ir para o intervalo comercial agora? O Lorenberg quer que ela responda agora. Vamos lá. Então vamos lá. Não. A primeira pergunta era se eu acho se não fosse Emanuel tendo ganho a eleição, né? Se ele tomaria decisão. Bom, eu não sei como são os bastidores. Eu sei que para mim, como espectadora parlamentar que ouviu do governador a explicação, foi uma decisão técnica, até porque eu não acredito que o Mauro, com o perfil de gestão que ele tem, ele iria fazer uma obra deste porte apenas por rixa política. Ele não iria encarar, até porque Mauro é um gestor extremamente administrativo e essa não é uma pequena obra. Então, eu acredito que esteja completamente anulada a possibilidade que ele tenha tomado a decisão pautado apenas no Emanuel, porque Emanuel, diante dessa obra aqui, é irrelevante a rixa deles, né? É uma rixa que hoje a gente
diz que é uma rixa porque eles estão em lados muito opostos, mas isso não iria interferir numa decisão desse porte. A segunda, qual seria o melhor modal? Não, eu já dei minha opinião. Hoje. A minha opinião é que o BRT seja o melhor porque ele tem mais chances de ter uma obra concluída e sair do papel. Tá. E a terceira? O que eu acho mais moderno? O senhor falou, você já andou no BRT? Não andei. Não andei no VLT. Não. Mas eu acredito assim, o que muda o BRT, ele é elétrico também, tem uma visão, quando você olha, né, nos projetos, o BRT, ele parece não tão moderno quanto o VLT, porque na nossa cabeça a gente criou toda aquela expectativa do VLT. Mas, como eu disse, o que muda é que para mim, um é trilho, outro é roda. E, para mim, o que funciona sempre vai ser o melhor. Porque não adianta algo que seja ilusório, tão moderno, que está lá parado. Para mim, assim, qualquer um deles, não é que eu tenha preferência a outro, o negócio é que tem que terminar, seja qual for, termina, pelo amor de Deus. E é lógico que corta o coração da gente, assim como os medicamentos vencidos lá, dinheiro jogado fora, corta o coração da gente quando se sabe que 1 bilhão e 200 milhões de reais podem estar perdidos aí, e se você trocar e de repente como é que vai ficar isso aí? Não adianta você falar assim que as empresas vão ressarcir, que não há, é acreditar no conto do vigário, como disse o próprio deputado Botelho, em entrevista que eu e outros colegas fizemos lá na Vila Real sobre esse assunto aí. Não, ressarcimento esquece, não haverá. Agora, eu acho assim, o que não pode acontecer é a gente tratar esse assunto exatamente como o atual prefeito Emanuel acabou de mostrar nessa entrevista, agindo de uma forma muito... Parece que tem ódio, parece que tem ameaça aos empresários. O governador também age do mesmo jeito. Mas foi uma ameaça direta aos empresários. O governador e o prefeito. É uma briga que não beneficia ninguém. Exatamente. Então, se a gente cai nessa briga, vai ficar mais um mandato e não vai ter obra, nem VLT, nem BRT. É verdade. A gente não pode ameaçar empresário, porque eles são nossos parceiros sempre na evolução, na construção da nossa cidade. Verdade. Olha só. E você, o que pensa disso tudo aí? O Opinião vai dar um tempinho para o intervalo comercial, você pode mandar sua mensagem via WhatsApp. E tem também o ingresso, rapaz. Olha só, tem o Circo Croner, que é uma parceria aqui, né? Cadê, Caroline? Tá aqui, ó. Nós aqui da TV Pantanal, canal 22, em parceria com o Circo Croner, iremos sortear ao longo dessa semana, não é só hoje. Circo, nesse? Eu não fui ainda não, mas disse que é bom, né? A gente vai sortear aqui. Eu quero uma hora dessa ir lá pegar o Lorenberg. Vamos lá, Lorenberg. Terminar o programa aqui, a gente desce para lá para dar umas risadas aí. Então você manda aí a sua mensagem via WhatsApp para participar. É bem fácil, é só mandar aí sua mensagem de texto para o 99932-2529. Basta dizer seu nome aí, o seu bairro, dizendo que quer ganhar o ingresso. Daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando aí ingresso para você lá pro Circo Croner. Circo de verdade, não é aquele circo que você vê lá na... Enfim, o Lorenberg vai continuar perguntando, eu também vou continuar perguntando e a nossa querida Michele Alencar vai continuar respondendo após o intervalo comercial. É um instante só. Tem uma conta muito grande aí. O Lorenberg está fazendo uma conta aqui para tentar me convencer e convencer a Michele. Não quero convencer ninguém, não. Não, eu estou usando força. Vocês já trouxeram o governador aqui? Já. E ele já falou sobre o BRT e VLT? O Mauro veio, o Marcelo Padeiro veio também, mas assim, os argumentos são esses mesmos, que ele sustentou, que a gente está repercutindo aqui, inclusive, né, esses que eu falei, que eu fui na explanação lá. E que Lorenberg não concorda, porque, segundo Lorenberg, não há fundamento técnico nesses argumentos que apresentou aí o digníssimo Mauro Mendes. Eu já creio e vejo, com base, inclusive, em avaliação técnica, que há. Mas aí, veja bem, vai puxar para cá que não há, para cá que há, e eu tenho que tocar o problema aqui. Michele, o outro assunto muito polêmico, não sei se já está por lá na Câmara esse assunto lá, mas eu queria saber a sua opinião. O digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, hoje disse o seguinte, essa coisa de vacinar menores de 18 anos cabe aos governadores e prefeitos.
essa discussão pode chegar aqui. Já está, inclusive, nos bastidores aí, né? Se ela passar pelo parlamento lá, qual será o seu posicionamento? Eu acho um absurdo absurda a decisão do Lewandowski, não é? Eu acho que estão passando por cima do Ministério da Saúde. Mas eu queria sua opinião sobre essa decisão aí de creditar aos governadores e prefeitos a decisão de vacinar ou não os menores de 18 anos para a Covid. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? E que triste ver que agora parece que todo mundo manda em tudo e não tem responsabilidade por nada, porque se tiver aí algum problema em todo esse contexto dos adolescentes, o problema vai ser arcado por quem é da saúde, não por quem é do judiciário. Então, assim, eu acredito que aqui, se chegar até nós, meu posicionamento é: a população tem que ser vacinada. Se todos estiverem vacinados, que não é o que está acontecendo ainda, a gente tem muita gente para vacinar, tem muita gente de 18 anos, de 20 anos, de 21, de 22 que precisa ser vacinado. Quando a gente tiver toda essa massa vacinada e a gente tiver uma segurança para vacinar os menores, o que não há ainda, a gente vacina, não tem problema. Mas desde que a gente conclua as etapas que estão sendo propostas. Tem muita gente que está ficando para trás e a gente tá pulando as etapas. Então, assim, eu sou muito defensora de que o processo da vacinação, ele de fato funcione. Recentemente, aqui que nós abrimos... porque a gente estava com a gente estava com 18 a 39 anos para quem aquelas doses que sobravam, né? E enquanto de 40 a 30 estava acontecendo. Agora, recente, que a gente abriu para os mais jovens, né? Do 18 para cima. Mas tem muita gente. A gente vai levar um tempo ainda para que essas pessoas sejam vacinadas. Quando todas realmente, de fato, estiverem vacinadas, toda a população, toda de 18 até 100 anos estiverem vacinados e tiver segurança para esses menores, a gente vacina. Os menores eu defendo aqueles que têm comorbidades. Agora, os saudáveis, tem comprovação conclusiva nenhuma ainda no mundo afora. A gente já sabe, por exemplo, que no início as coisas vêm mudando com a vacina. Antes, a Coronavac tem tantos % de segurança, isso já foi caindo. Para os idosos tem menos, agora já tem a terceira dose. Antes era só para a Coronavac, agora tem para Pfizer, tem para a AstraZeneca a terceira dose também. Então, assim, os estudos, os processos, eles vão sendo cada vez mais ampliados. Então, até que a gente chegue nos menores, a gente tem que ter estudos mais apurados para essa faixa etária. Professor Lorenberg. Vereadora, a segunda parte da minha primeira pergunta que eu a fiz, que na verdade não é minha, mas eu já ouvi muitos eleitores fazerem a mesma pergunta. Como a senhora é vereadora, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. É exatamente no artigo 11, no item 13 da Lei Orgânica do Município, e que fala exatamente que a Câmara Cuiabana pode conceder título de cidadão honorário e demais honrarias às pessoas por reconhecimento que tenham prestado os bons serviços à cidade, ao município. E aí eu vou repetir as perguntas que sempre as pessoas me fazem. São duas perguntas, vou fazer as duas ao mesmo tempo, até para dar tempo para a senhora responder. A primeira delas, a Câmara Cuiabana possui uma comissão para analisar se o indicado prestou, de fato, serviços relevantes ao município. E a segunda questão, se não possui esta comissão que vai analisar, que vai avaliar, se não possui, como se pode garantir que o indicado prestou relevantes serviços ao município e à cidade? Bom, primeiro a sua pergunta, não temos uma comissão para analisar os títulos, né, de cidadão cuiabano e de honrarias. O que nós temos é que a cada processo, por exemplo, é como se fosse até um mini projeto de lei. Um mini projeto, quando você vai conceder o título a alguém, você tem que anexar as justificativas, as certidões negativas e todo o processo que cabe a cada parlamentar a analisar. Por exemplo, no meu gabinete, todo título de cidadão nós analisamos. Tanto que recentemente, na sessão passada, teve a sessão da quinta-feira passada, tinha lá um título que, analisando, nós não encontramos
encontramos toda a documentação necessária. Estava faltando algumas certidões, estava faltando algumas justificativas, e eu me posicionei, porque às vezes a gente vota em bloco. E eu falei, essa eu quero votar separado, porque eu quero fazer alguns comentários sobre ela. E aí não tinha. O vereador que propôs teve que tirar de pauta, porque realmente passou pelo processo, né, de análise da CCJ, mas foi dado o parecer favorável e estava faltando documentação. Então, isso cabe a cada vereador fazer essa análise. Mas não tem uma comissão que analisa os serviços prestados dessa pessoa, se realmente tem uma documentação, se realmente essa documentação procede ou não. Me perdoe, vereadora, essa documentação que a senhora estava falando que faltava no processo, é documentação de comprovante de que ele prestou de fato serviços relevantes ou não? Nesse caso, estava faltando a documentação de certidões. Mas não tem nada a ver com serviços relevantes. Não, mas você tem que comprovar. Não, eu estou perguntando, eu não estou afirmando nada. É porque além das justificativas de quais são esses serviços prestados e por que ele tem esse direito a ser homenageado nesse pote, além dessa justificativa, você tem que ter as certidões negativas. Né? Tá, e eu vou só ler aqui, me permite, vereadora, só para ficar claro para o nosso amigo telespectador, o que está escrito no item 13 do artigo 11 da Lei Orgânica do Município. A Câmara concede título de cidadão honorário e demais honrarias à pessoa que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Sim. É só isso que passa diz por votação. O item 13 do artigo 11. E aí tem que saber o Sim, que é relevante. passa por votação. O que é serviço relevante ou não. Quem cabe fazer essa ponderação é o próprio propositor do título, né? O vereador que é o responsável por promover, né, esse nome a receber o título, também cabe a ele fazer essa justificativa e embasar isso como verídico ou não. Você já apresentou proposta de título de cidadão? Ainda, título de cidadão ainda não. Moção de aplauso, sim. Muitas. Bom, vou tocar aqui. Eu tenho uma pauta que eu defini aqui, juntamente com a caríssima Ana Rosa, que é assessora de imprensa da Michele, Ana Rosa Fagundes. Né? Inclusive, quero mandar um beijo para Ana Rosa, ela é uma excelente assessora. Parabéns e obrigada por me ajudar. Tem que mandar assim, ó, para cá, porque ela está bem ali no cantinho ali, né? É porque assim, né, o pessoal não ia saber que ela está aqui no cantinho. Eu estou só fazendo um trocadilho aqui. Bom, assim, a questão da saúde da mulher, rapaz, eu gosto muito de tocar nesse assunto aqui, porque elas sempre reclamam, porque quando vai vereadora eleita ali, nem sempre elas têm pautas que dizem respeito a isso. Aí aqui tem um item que eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. É a senhora, é você, eu troco muito aqui. A trombofilia é um projeto seu que está lá em tramitação no parlamento. Queria que você falasse sobre isso aí e que se já não é a hora também de bater na tese da mamografia para termos aqui no atendimento às mulheres cuiabanas. Bom, esse é um projeto que nós apresentamos esse mês, que é da trombofilia, que toda mulher ela tem o direito não só a fazer o exame, mas também ao tratamento, até porque é uma doença silenciosa e a maioria das mulheres que tem gestações prematuras, perdem seus bebês, são vítimas de trombofilia e nem sabem. Então, assim, nós temos vários relatos de mulheres que sofreram diversas tentativas, inclusive, de engravidar, não conseguiram. Quando engravidaram, perderam seus bebês. Então, por quê? Não é feito ainda na rede pública, esse não está dentro do mapeamento. O Papa Nicolau não é feito na rede? O Papa Nicolau, sim, mas o exame de trombofilia, ele não está incluso no Papa Nicolau. Inclusive, é um outro assunto que eu tenho abordado muito. Fizemos aí, visitamos várias unidades de saúde e me chocou. Por isso que eu falo que as unidades de saúde, hoje a gestão da saúde, ela é
muito triste quando a gente encara a realidade. Por exemplo, Papa Nicolau é um exame que a mulher deve fazer pelo menos uma vez ao ano e é um exame de extrema relevância para todas as mulheres. É um exame simples, mas ele pode detectar câncer de colo de útero, muitas outras doenças que a mulher pode desenvolver e é importantíssimo que ela faça o Papa Nicolau. Já se tem muitas campanhas de conscientização para que ela não deixe de fazer. Ou seja, tem muita propaganda, não deixe de fazer. Quando ela vai fazer, não tem. Nós temos mais de um ano que o município de Cuiabá não realiza os exames preventivos, porque o Papa Nicolau é o preventivo, é o CCO que a mulher faz na rede básica, e a mulher estava chegando ali para fazer o seu exame. Sabe qual que era a orientação? A senhora vai ter que procurar uma rede particular, porque aqui a gente não está fazendo. Não está fazendo por quê? Porque não tem explicação, porque é uma má gestão da saúde, é uma má gestão que não se preocupa com a saúde primária da sua população. E daí as mulheres ficaram sem fazer, porque você acha que quem está indo ali na rede pública vai ter o dinheiro para ir procurar uma atenção particular? Se ela tivesse, ela já teria procurado. Caminhar para o final aqui, aliás, já estamos no final do programa, eu quero perguntar, Michele Alencar, você será candidata a deputada estadual, tal como quer o Democratas? Por enquanto, em 2022? Não. Não, por enquanto não, porque não tem eleição nesse ano, mas ano que vem. Não, por enquanto. A minha resposta hoje é não. Não. Tá vendo? Você que pretendia votar na Michele para deputada estadual, não vai votar, porque hoje ela não é candidata. Hoje eu não sou. Lembrando que, né, tá vendo? A política, porém, ela tem é uma nuvem. Não, é uma nuvem mesmo, né? E a gente tem um grupo partidário, a gente faz parte de uma base que estamos juntos aí, né? Então, obviamente, já me posicionei a algumas pessoas que são bem influentes no partido, como a minha prioridade hoje é fazer com que o mandato de vereadora seja um mandato excelente, né? Então, eu quero finalizar esse compromisso com a população. Mas, se houver alguma mudança, eu não quero que as pessoas achem, mas ela falou que não ia. Hoje eu não vou, realmente, essa é a minha postura. Mas a gente não sabe o que vai vir o ano que vem. Se for, consulte aí a sua base aí para saber. Com certeza, até porque se eu for, não é uma decisão só minha, né? Eu quero encerrar o programa dizendo que, estão me dizendo aqui no ponto que a Glória, atenção Glória do residencial Nova Canaã. Aí, ó, tá aí, ó, sorteio do ingresso lá pro circo, rapaz, para você ver. Parabéns, Glória. Glória aí do Canaã. A produção vai entrar em contato contigo, viu, querida? Para você, então, saber como pegar o seu ingresso para o espetáculo do circo lá no Kroners, que fica ali no Dom Aquino, ali, né, no Parque de Exposições. O Opinião vai ficando por aqui. Vereadora, muito obrigado por ter vindo aqui. Rapaz, eu gosto muito quando vem aqui o parlamentar para que ele faça uma explanação de suas atividades. Eu sei que tem muita coisa do seu trabalho que a gente não abordou aqui, mas esse espaço está sempre a postos para bem informar. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo. Obrigada, professor Lorenberg. E por isso que eu gosto de vir aqui, porque a gente diverge, mas a gente, no final, sempre converge para aquilo que é melhor para a nossa população e aqueles que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu deixo aqui um pedido, que você que espera aí uma representatividade daquele vereador que você elegeu, que você o acompanhe. E fica aqui à disposição as minhas redes sociais, que é uma forma que eu encontrei. Alencar. Isso, uma forma que eu encontrei de poder prestar contas de tudo que eu tenho feito. Então acompanha, a gente lá vai Michele Alencar, conhecer. Michele com dois L's e Y. Alencar Neves. Tá aí, um abraço lá pro Jefferson. Isso que eu ia falar, posso mandar um beijo, bem um abraço rapidão. pra minha família, meu marido, minhas crianças lindas, Miguel. Jefferson, as crianças são... Miguel, Esther e o Jefinho também. Um beijo para vocês. Miguel, Esther e Amanhã, Jefinho. Um abraço para vocês, um abraço também Jefferson, um abraço também Ana Rosa Fagundes, um abraço Lorenberg Alves. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui, marquei o nome dele aqui, que é o reitor da Unemate, o professor Rodrigo Zanin. Estará ao vivo conosco às 7h30 da noite, professor Rodrigo Zanin, amanhã aqui no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.